Vamos colocar 2 pontos aqui nesse momento. Esse cara aqui que é o Sonoff iHost, uma central de automação totalmente local. Agora, se o seu puro objetivo é utilizar Home Assistant, como eu uso aqui em casa, nesse caso, vamos conferir aqui. Eu sou o Leandro e hoje a gente vai dar uma destrinchada nesse carinha aqui, que é o Sonoff iHost, uma central de automação da Sonoff que roda local. Qual que é a vantagem disso aqui? É rodar local, você tem a sua central de automação dentro da sua casa, os dispositivos são controlados de dentro da sua casa diretamente, sem ter que recorrer a um servidor fora da sua casa, um servidor na nuvem, onde os comandos vão, são processados e voltam. Com esse cara aqui você não precisa mais disso. E a Sonoff não se limitou apenas aos produtos da Sonoff. Você pode instalar aqui dentro, ele vem com Docker, né? Com Docker você pode colocar containers, pode colocar Node-RED, você pode instalar até mesmo o Home Assistant, que é um tema que a gente vai abordar aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui as funcionalidades desse cara. A ideia não é ensinar a utilizar, mas sim mostrar as funcionalidades, até porque é um produto bem novo e pouquíssimas pessoas têm nesse momento. Já adiantando que, pelo que isso aqui se propõe, você tem aí as versões de 2 e 4 GB de memória e o processador da versão de 2 GB para de 4 GB muda um pouquinho também. O da versão de 4 GB é um processador superior, não uma CPU superior. Então se você for comprar um cara desse, compensa pegar logo com 4 GB de memória, porque vai aguentar rodar as coisas por mais tempo, né? Novas funções. Então, realmente vale a pena pegar a versão superior nesse caso. E eu comprei aqui também com um cartão micro SD de 64 GB, né? Corrigindo aqui, 4 GB de memória RAM, 64 GB no cartão micro SD. Lembrando que ela tem aqui uma porta USB para alimentação, tem mais uma porta USB aqui para utilização, né? Para conectar alguma coisa nele. E a conexão com a rede é através de uma porta RJ45, conexão cabeada. É como eu sempre falo até para o Home Assistant, não é uma central de automação, o ideal é que seja cabeada para manter a estabilidade da sua rede. Além disso, esse cara vem dentro dele com um rádio Zigbee, então ele também funciona como um hub Zigbee, para você conectar os dispositivos Zigbee diretamente nele. No futuro também vai suportar o protocolo Matter. O protocolo Matter é o que promete aí ser o futuro da automação, porque é um protocolo padronizado de comunicação que vai funcionar em múltiplos fabricantes, sem depender exatamente de utilizar uma central ou um hub de um mesmo fabricante para os produtos dele mesmo, né? Então vai ter uma interoperabilidade aí entre diversas marcas, vamos ver como que isso vai funcionar. E sobre o consumo de energia, não precisa se preocupar. Ele consome aqui uma potência que fica em torno de 1.2, 1.5 watts, o que convertendo aí para o mês inteiro ligado não dá R$ 1,50 de energia, considerando a conta aqui de São Paulo. Óbvio que eu estou testando aqui com um processamento muito baixo, quase zero de processamento, mas ainda que isso suba, não deve alterar tanto assim, não vai ser algo significativo. E eu já liguei aqui esse cara na tomada, né? Você tem um botão aqui para ligar, aí ele tem esse LED na frente, quando ele estiver inicializado ele vai ficar azul. Você tem um outro botão aqui para parear dispositivos Zigbee, né, para adicionar novos dispositivos Zigbee, e tem um outro botão aqui para você ligar e desligar o alarme, porque sim, esse cara tem um alto-falante dentro dele que dispara aí baseado nos sensores que você coloca, né, se abrir uma porta, se detectar uma presença, e aí você pode configurar o modo casa, o modo ausente, enfim, dá para você fazer essas configurações, eu vou mostrar aqui rapidamente na interface. Vamos esperar esse cara inicializar. Lembrando que o meu aqui eu já fiz várias configurações, eu vou mostrar agora como é que funciona. E ele já está inicializado, já está azul, né? À frente dele aí o LED, e agora vamos para a web aqui, para a gente fazer o acesso à interface web. Então, conectou na sua rede, você basicamente vai abrir o navegador e entrar aqui em ihost.local. Ele vai publicar esse nome na sua rede. Caso você não consiga por esse endereço, você vai ter que ver lá no seu roteador qual que é o IP que o seu iHost pegou para você poder acessar via IP. Mas, em geral, isso aqui tem que funcionar. É para funcionar, né, pelo menos. Vamos lá. Na primeira tela aqui, eu já estou vendo, né, os dispositivos, vou colocar em tela cheia aqui para ficar melhor. Eu já estou vendo aqui os dispositivos com os cômodos que eu criei. E por que eu estou enxergando alguns dispositivos aqui? Alguns são Zigbee, eu adicionei direto no iHost, fiz o pareamento de alguns dispositivos que estão aqui do meu lado, inclusive. Eu tenho aqui o botão, né, eu tenho aqui um botão, eu tenho um sensor
de presença, tem um sensor de porta, um sensor de temperatura e umidade, que é aquele da tela que eu já mostrei para vocês. Todos esses daqui já são compatíveis aqui com o iHost. E eu tenho um outro sensor aqui de temperatura e umidade também mais simples, que eu conectei direto aqui nesse hub Zigbee, né, o hub padrão aqui da Sonoff, e não na central de automação, para vocês verem como é que isso funciona entre um e outro, porque na verdade não funciona. Então vamos lá. Voltando aqui para a tela. O que acontece, né? Primeira coisa que você deve fazer quando você pega esse cara. Você vem aqui nessa baleia aqui embaixo, aqui no cantinho, que é o Docker, e você vai dar um mais aqui e vai instalar o seu EUI-Link, né? Esse cara aqui é o que vai permitir você trazer todos os dispositivos Wi-Fi seu da Sonoff que já estão configurados lá no app EUI-Link para dentro do iHost. E você precisa entrar com o seu login e com a sua senha do aplicativo EUI-Link. Ah, Leandro, mas não é tudo local? Sim, é local. Mas ele faz a adição pela sua conta. Ele procura os dispositivos que estão na sua casa, tá? Vou até entrar aqui. Colocar um More Info aqui, né? Você vem aqui nele. E aí, ó, ele tá detectando dispositivos aqui, só que são dispositivos que estão na minha conta principal. Aqui eu estou usando uma conta de teste. Então, ele está identificando dispositivos aqui dentro da minha casa, localmente, mas ele não deixa eu adicionar porque ele tá dizendo que não está na mesma conta que eu configurei aqui. Depois que veio aqui, ele aparece um botãozinho de sync aqui embaixo, você dá um sync, ele automaticamente já vem com os dispositivos aqui para dentro da sua lista de dispositivos. Aqui no caso é um Sonoff Pro R2, que inclusive está desconectado. Deixa eu pôr ele para conectar aqui. Pronto, conectei ele de novo aqui, né? Então agora eu consigo trabalhar aqui com os meus 4 canais, né? Ou ligar todos de uma vez, ou desligar todos de uma vez. Então é isso aqui para dispositivo Wi-Fi. Agora, o que acontece com os dispositivos Zigbee? E aí é que já vem um probleminha aqui, né? Os dispositivos Zigbee, ou você adiciona na ponte aqui antiga, né? Não vamos chamar de antiga, essa aqui é a ponte, a Sonoff Pro, essa daqui, aquela que aguenta bem mais dispositivos, enfim. Eu conectei um sensor aqui que não aparece no iHost, e os sensores que você conecta direto no iHost não aparecem no EUI-Link, ou seja, não dá ainda, assim como os dispositivos Wi-Fi que aparecem nos dois, o Zigbee não funciona dessa forma. Ou você coloca em um, ou você coloca no outro, não tem como fazer simultaneamente. Portanto, se você quiser fazer automações baseadas aqui em sensores via iHost, você vai ter que adicionar esses sensores no seu iHost e, por enquanto, não vai ter acesso via o aplicativo EUI-Link. E já aproveitando, como é que você faz para colocar o iHost no EUI-Link? Se você vier aqui na engrenagem, você vai ver que ele tem uma opção aqui, ó, Link EUI-Link Account. Quando você manda linkar, você põe seu login, sua senha, e aí esse cara vai aparecer aqui, ó, vou mostrar para vocês. Então, quando você adiciona aqui, é assim que ele vai aparecer aqui, automaticamente ele já aparece aqui no seu EUI-Link, tá vendo? Sonoff iHost, né? Aqui embaixo, aqui no meio. Só que quando eu entro nele, ele mostra que é uma funcionalidade que vem em breve. Então, o que eu estou esperando aqui? Eu estou esperando que o EUI-Link passe a trabalhar como um controle remoto do meu iHost, né? Para eu poder fazer essa ponte. Se isso acontecer, vai ser bem interessante, mas eu realmente não sei dizer agora. Está dizendo que é uma funcionalidade em breve, tá? Então, novamente, o que eu espero é que via EUI-Link, fazendo esse link que eu mostrei aqui na tela, você consiga realmente trazer todo o seu iHost, todo o controle remoto dele para o EUI-Link para você poder usar de forma externa, tá? E aí, voltando aqui, assim como os dispositivos Zigbee não aparecem de um para o outro, acontece o mesmo com as cenas. Então, quando eu venho aqui nas cenas e crio aqui, eu criei a cena teste 2, teste 3, e aqui no EUI-Link eu criei a cena chamada teste 1. A cena teste 1 que eu criei aqui não aparece no iHost, nem as do iHost aparecem aqui. O que faz algum sentido, porque o iHost é a central de automação. E quando eu uso o aplicativo EUI-Link, ele está usando uma central de automação na nuvem. Então elas não sincronizam, cada uma tem a sua função, cada uma vai executar suas automações de forma independente, certo? Então, esse é o segundo ponto para quem tinha curiosidade em saber. O que é compartilhar de um para o outro? Dispositivos Wi-Fi. Os dispositivos Wi-Fi
funcionam tanto no EUE-Link quanto no iHost simultaneamente. Então a gente já passou aqui pelos dispositivos, né? O Zigbee e Wi-Fi. E você também pode adicionar câmeras, tá? As câmeras elas podem ser tanto as câmeras com o padrão ONVIF, né? ONVIF, que ele vai procurar as câmeras compatíveis aí na sua rede. Você pode adicionar através de um endereço RTSP, que a maioria das câmeras tem, ou pode adicionar câmeras com ESP32, que foi uma coisa que eu já mostrei aqui no canal, como é que você faz as câmeras aí com ESP32. Eu tenho algumas aqui, inclusive eu adicionei aqui. O que ela faz é somente me mostrar, né? Então, por exemplo, a câmera do quintal aqui. Abri aqui, ó, a câmera que eu mostrei para vocês já que eu fiz, que visualiza a área lá onde fica o cachorro. Mas no caso, as funções que eu encontrei aqui foi só de visualização mesmo, e nada mais do que isso, assim como vocês estão vendo aqui na tela, tá? Mas não deixa de ser interessante. E aqui em cima você também tem um botão que é o mapa Zigbee, né? Similar àquele do Zigbee to MQTT, ele mostra aqui um mapinha Zigbee com os dispositivos que estão conectados. Ele mostra o que é coordenador, o que é router e o que é end device, né? Roteador, lembrando que roteador e Zigbee são aqueles lá que estendem o seu sinal para criar uma malha, levar o seu sinal para mais longe, tá? Então, o que você tem aqui é isso, e você pode criar cômodos, né? Podemos criar aqui, adicionar salas e colocar os dispositivos dentro dessa sala, dar um nome, colocar um ícone aqui bonitinho para dar uma organizada. E como eu havia dito também, você tem aqui a parte de alarme e você escolhe aqui. Você tem o Home Mode, Away Mode e o Sleep Mode. E para cada um deles você escolhe quais são os sensores que vão fazer disparar esse alarme. Então, o Home Mode, por exemplo, é quando o sensor de porta abre, né? Então, se você tiver movimento em casa e está no modo casa, quando alguém estiver se deslocando dentro de casa, não vai disparar o alarme. Mas se alguém abrir a porta, sim. No caso aqui, vamos armar esse cara. Ela faz um barulhinho e se eu abrir a porta, a partir de agora, vai disparar. É baixo, né, o volume é baixo. Se você quiser, obviamente, você pode criar também com esses dispositivos, você pode ir lá e criar cenas, ligar isso daí num outro Sonoff ligado na tomada lá com uma sirene para ensurdecer todo mundo. É uma opção também, porque realmente o alarmezinho aqui é bem baixinho, tá? Não vai assustar ninguém. Até porque, se você simplesmente vier em cima do botão aqui, né? O alarme está tocando, você pode simplesmente vir nesse botão aqui, onde você liga e desliga o alarme. Então, sem pedir senha, sem pedir nada, tá? Então, não é o tipo da coisa que vai resolver muito, mas já é alguma coisa, de repente uma coisa mais leve aí, de repente você tem essa central aqui no escritório, você quer ouvir quando alguém chegar em casa lá em cima, abrir uma porta, tocar aqui, você pode usar para esse tipo de coisa. Se for para um sistema de segurança mesmo, é bom você ter um negócio um pouquinho mais alto aí para espantar. Uma outra coisa muito interessante que esse cara vem é o Cast, né? O Cast são aquelas interfaces dashboard que você pode criar dentro do seu iHost para você poder acessar através de um tablet, para fazer aquele dashboard mesmo na sua parede. Inclusive, recentemente eu mostrei essa interface, né? Ela tem na nuvem. A EUE-Link vende esse serviço, custa baratinho lá por ano para você criar o seu dashboard, mas se você tiver um iHost, você faz isso dentro da sua casa sem custo nenhum adicional e vai poder utilizar aqui de forma local. Eu achei bem interessante isso também, tá? Porque além do iHost te dar todas essas possibilidades locais, ela ainda te dá um dashboard bonito, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, quando eu clico agora nesse dashboard, né, tem que vir aqui no endereço, que ele te passa aqui, você pode criar vários dashboards. E olha só, ele cria isso aqui quando você abre no tablet fica super legal, fica super amigável de se utilizar e você consegue pôr inclusive as câmeras aqui para você visualizar na tela, para você deixar isso numa parede, alguma coisa. Aqui o sensor de movimento, né? Então, se eu puser a mão aqui na frente, já detectou movimento, porta está aberta, ó, vou fechar. Olha lá, fechou a porta e aqui eu ainda vejo o sensor de temperatura e umidade, que é para estar marcando... É para estar marcando a mesma coisa que aqui, né? Mas tem um pequeno delay aqui para atualizar essas informações. Mas enfim, e o botão aqui também do escritório, né? Eu chamei de botão, dei duplo clique. Se eu ficar segurando, ele vai mudar aqui para press. E se eu der um toque só, ele vai mudar para single, onde eu posso usar para fazer automações. Eu tenho as opções de ativar e desativar o alarme. E tenho aqui também o meu Sonoff Pro, tá? Que inclusive eu configurei aqui. Se a porta do escritório abrir e fechar, ele vai desligar aqui o canal. Se abrir,
ele vai ligar aqui o canal 1. Olha lá, ligou já, tá? Isso tudo trabalhando de forma local. E agora eu vou passar aqui para a parte que provavelmente interessa a muitos. O que mais eu posso fazer com o meu iHost, além de controlar aqui os dispositivos da Sonoff? Lembrando que, vocês observaram até agora que todos os recursos que tem na Sonoff, né, você pode trazer aqui para o seu iHost, tá? Então, o cast, automações locais, é como se tudo aquilo estivesse na nuvem da EUE-Link estivesse sendo trazido para dentro da sua casa. Na prática é isso mesmo. E ainda tem muito a evoluir. E agora, passando aqui para o próximo passo, é a parte do Docker. Vocês vão ver aqui que eu já instalei o Node-RED, que é para você fazer automações mais avançadas. Já instalei o Home Assistant, instalei o Mosquito Broker, que simplesmente não funciona, não consegui fazer funcionar. Bom, primeiro o Node-RED. Por que é interessante o Node-RED aqui no seu iHost? Porque a interface oficial aqui do iHost, né, ou do próprio EUE-Link para você criar automações, ela é muito sem vergonha. Você coloca lá só sensor, só com condição de horário, né? Ah, eu quero que essa automação rode o dia inteiro ou não, ou num determinado intervalo de horário, e você põe lá um sensor para ligar uma luz, coisas bem básicas, você não consegue colocar mais condições. Mas você tendo acesso aqui ao Node-RED, você vem aqui, um gerenciador de plugins aqui, e você digita aqui Kube. E aí você vai achar aqui o Node-RED Contrib EUE-Link Kube. Você colocando esse cara aqui, você vai poder controlar todos os dispositivos que estão aqui no iHost via Node-RED. Só que o Node-RED, ele também ele tem muito plugin, o Node-RED tem milhares de plugins que podem se conectar com outras coisas para fora dele, por exemplo, e você pode criar automações fazendo toda essa interação entre os seus dispositivos Sonoff e outros plugins, outras coisas. Se você souber linguagem de programação, dá para você criar funções aqui dentro, múltiplas saídas, loopings, o que você quiser. Então, assim, o potencial de automações que você tem utilizando já o Node-RED vai elevar muito a sua experiência com dispositivos da Sonoff usando um produto da Sonoff. Então, eu achei fantástica essa ideia deles colocarem um Docker aqui e ainda criar um plugin para Node-RED, né, alguma coisa oficial. E a partir do momento que eu tenho esse plugin, ele vai me abrir aqui uma série de itens, né? Obviamente, quando eu for adicionar alguma coisa aqui, primeiro eu tenho que adicionar o meu servidor, vai dar um localizar, e eu vou dar um get token aqui, e o próprio iHost vai me perguntar se eu dou essa autorização para eu poder controlar os dispositivos, tá? O fato que eu queria mostrar aqui é que você tem um Node-RED à disposição para poder criar suas automações dentro do iHost. E voltando aqui para a tela do iHost, para a tela do Docker aqui, eu também instalei o Home Assistant, né? Lembrando que quando você quiser instalar alguma coisa, é só vir aqui no mais, ele já procura lá na base de dados lá do Docker o que você tem, você procura aqui o Home Assistant e faz a instalação dessa versão aqui, Home Assistant /Home Assistant com esse traço aqui. E depois que você tiver o Home Assistant aqui instalado via Docker, você vai colocar o endereço do seu servidor e 2.8.1.2.3. Aqui eu já fiz a configuração inicial e já fiz o login. Então, a partir desse momento aqui, eu tenho um Home Assistant rodando dentro do meu iHost, tá? Essa é uma das razões pelo qual eu falei para você pegar com 4 GB de memória, né? Por causa do Home Assistant, por causa do Node-RED. E o que é legal aqui? Você tem um Home Assistant rodando aqui dentro de uma caixinha que é da Sonoff. Só que aqui tem um problema. Como você ainda não tem uma forma de acessar a estrutura de arquivos aqui, você fica limitado somente ao que o Home Assistant oferece aqui na sua versão container sem nenhum adicional. Eu não consigo instalar aqui a minha integração com o Sonoff para trazer os próprios dispositivos da Sonoff aqui. Por enquanto não tem isso. Eu não consegui instalar um Mosquito Broker lá também no Docker, porque provavelmente precisa editar o arquivo de configuração e ele não te dá uma opção para isso. Eu não vou conseguir configurar aqui no Home Assistant integrações que dependem de editar o arquivo lá, o configuration.yaml. Então a gente vai ficar limitado realmente às integrações aqui que ele oferece, mas não deixa de ser algo muito interessante já poder rodar um Home Assistant aqui dentro. Inclusive ele encontrou já tudo que eu tenho aqui na minha casa que é compatível, que ele já buscou na rede. Eu já poderia adicionar aqui dispositivos da Shelly, o meu NAS, Apple TV, HomeKit e por aí vai. E daria para criar aqui automações, tudo também, fazer tudo isso, mas como eu disse, sem interação com os dispositivos aqui da Sonoff, sem interação
com aquilo que você precisa configurar via arquivo de configuração ou colocar algum arquivo no Home Assistant. Então, por enquanto, é a situação atual. E aproveitando e já falando de desenvolvimento, né, tá aqui o roadmap que a Sonoff está propondo. Então, finalizamos já o primeiro quarter, estamos no segundo quarter do ano, no segundo trimestre, e eles estão adicionando funcionalidades aos poucos. E uma coisa que me chamou muito a atenção aqui é esse Tasmota add-on. Como é que será que vai ser isso? Porque tudo indica que esse cara vai ser compatível com a firmware Tasmota. Olha só até onde a Sonoff está indo. Eu acho muito interessante quando a fabricante pega coisas que estão acontecendo no mercado aí, na comunidade, os desenvolvimentos paralelos aí que ocorrem, e começa a trazer isso para dentro dos seus produtos. É realmente muito bom. Tá? Para mim, não estou sendo pago para fazer esse vídeo não é patrocinado, mas eu posso dizer que eu estou mandando muito bem nesse sentido. Tá? Muito legal mesmo essa opção que eles estão dando. Além disso, mais para frente, tudo indica aqui também que teremos o protocolo Matter, né, até o final do ano, e além disso, nós teremos updates aqui em várias features, né? Tá dizendo que vai suportar múltiplas línguas também, né? E aqui no final, esperando o request de mais funcionalidades. E agora vem a pergunta que não quer calar. Leandro, compensa? Vamos colocar 2 pontos aqui nesse momento, tá? Nesse momento, nesse estágio de desenvolvimento dessa caixinha. Se você vai trabalhar com produtos da Sonoff, se você quer automatizar sua casa com Sonoff, gosta da marca, vai realmente utilizar todos os produtos, pode ir nessa caixinha aqui, porque com o tempo você ainda vai ter novas funcionalidades que vão melhorar muito. Agora, se o seu puro objetivo é utilizar Home Assistant, como eu uso aqui em casa, que a minha central de automação principal é o Home Assistant, nesse caso, eu acho melhor você partir para um mini PC. Tá? Isso aqui não é um dispositivo barato, vou deixar o link aí na descrição. Não é um dispositivo barato, você pode pegar um mini PC, instalar um Home Assistant Full, um Home Assistant OS, que você vai poder colocar todos os add-ons, vai poder instalar rádio Zigbee, Zigbee to MQTT, e vai ter uma solução mais completa, tá? Então, se você for utilizar realmente, no seu objetivo é Home Assistant, para poder integrar diversas marcas, fazer um monte de coisa, nesse momento, pode ser que mude a opinião aqui no futuro, dependendo do que trouxerem, por enquanto, prefiro um mini PC. É isso aí, pessoal, valeu e até a próxima!